Olá, boa tarde a todos. Bem-vindo a mais uma web aula. Hoje nós vamos falar do modelador estrutural Comandos Básicos 2, já que nós já temos uma web aula preparada para outros comandos, que é o comando básico 1. A nossa aula vai ser mais em cima, do sistema, dentro do TQS, não vai ter muita apresentação, e vamos mostrar de uma forma mais prática o nosso sistema. O que nós vamos apresentar hoje aqui, os tópicos, que a gente vai ser estudados, vai ser o lançamento e fechamento de bordo para lajes, elementos de enchimento de lajes nervuradas, capitéis, lajes e vigas em DFS ou rebaixos, sapatas, viga curva, furos e recortes em lajes, pilares com seção poligonal, variação da seção em viga, variação da seção em pilares, viga que apoia em viga, que é aquele drama que muitas vezes acontece dentro do modelador, que dá aquele problema de apoio circular. Pré-seleção, que é um critério, uma opção nova, dentro da versão 15. Filtro de seleção simples, grips e visualização 3D simultânea. Então, os tópicos pré-seleção, grips e visualização 3D simultânea, ela pertence à versão 15, tá? Então, é só a partir da versão 15. Eu vou mostrar independente disso. Tá? Então, vamos para dentro do sistema, como eu comentei. E vamos começar agora a nossa web aula dentro do sistema e mostrar todos os comandos dentro daquela listagem que eu acabei de informar. E, como de costume, qualquer dúvida, no final da aula a gente responde, tá? Então, o primeiro item que vai ser falado é o fechamento de bordo para laje. Tá? Então, o fechamento de bordo para laje seria uma laje em balanço. Então, vamos entrar aqui no nosso edifício. Vocês podem observar que todos os edifícios já estão prontos para a gente entrar e lançar só o comando que a gente vai apresentar, na verdade. Então, vamos no pavimento 3 teto e vamos entrar no modelador. Então, aqui a gente tem o modelador. E nesse canto aqui temos a laje 11, que está na nossa referência externa. Se a gente retirar ela, verifica que não tem essa laje. Vocês podem observar no outro pavimento, por exemplo, que ela existe. Então, é uma laje em balanço, provavelmente uma sacada ou alguma varanda, alguma coisa desse tipo. E a gente vai lançar ela, então, lá no pavimento 3, 6 teto. Tá? Então, vamos voltar, ligar a referência externa. E agora vamos lançar o fechamento de bordo dessa laje, tá? Então, a gente tem duas opções, como de costume. Dentro do menu de lajes, a gente tem aqui no apoios, fechamento de bordo plano. Ou, dentro da barra de ferramenta de lajes, a gente tem a opção aqui, fechamento de bordo plano. É mais prático e mais rápido a gente usar os ícones, mas fica a preferência. Às vezes vocês não acham o ícone, então, sabendo que ele está aqui dentro do menu de lajes. Então, vamos clicar aqui, fechamento de bordo plano, e a gente pode seguir exatamente o que tem lá embaixo, tá? Então, fechamento de bordo plano define os pontos. Nesse caso, a gente vai ter 2 pontos, que vai ser o canto do pilar P7 e aqui a face dessa viga, que é a viga V6, tá? Então, basta clicar nesse canto e nesse canto daqui, e Enter. Agora, como toda laje, quando dá para ser inserida, fechou uma área, a gente consegue lançar agora a nossa laje, que é a nossa laje 11. Então, vamos agora para os dados da laje, vamos verificar, laje 11, seção de 10 centímetros, a carga está tudo ok, e vamos inserir uma laje. Vamos clicar aqui e ele pede para localizar uma linha na direção principal ou digite o ângulo, tá? Se eu der Enter, ele vai dar 0 graus. E está aqui inserida a nossa laje em balanço com fechamento de bordo nessa direção aqui, como vocês podem ver, tá? Uma outra forma de lançar, uma outra forma mesmo de lançar seria os bordos curvos. Então, a gente também tem aqui no nosso modelo, vamos fechar aqui,
Só um minutinho. Deixa eu procurar o nosso fechamento de bordo curvo. Só um minutinho que eu acho que eu não descompactei. Só um minutinho. Pronto, me desculpem. Então, vamos lá, nosso conhecido molde padrão. Então, no pavimento tipo, a gente pode observar que a gente não tem o contorno aqui da L1, que é igualzinho aqui o contorno da L5. Tá? Então, a gente observa que ele tem um trecho reto e depois um trecho curvo, né, com um arco na referência externa. Então, lembrando, sempre que vocês tiverem uma viga ou um fechamento de bordo que seja curvo, você precisa ter um arco como desenho de referência externa. Caso contrário, não dá para lançar de forma contínua, a não ser que seja por traços, tá? Então, vamos lá. Vamos inserir o nosso fechamento de bordo da mesma forma. Então, fechamento de bordo plano. E vamos começar a lançar por pontos. Então, vamos fechar esse trecho nosso aqui é reto. Tá? Então, ele vem até aqui. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos fechando em formas de traços, até fechar lá em cima a nossa laje, tá? Então, vamos desligar o Shift F10 e vamos seguindo o nosso arco. Vamos dar S. Então, eu estou dando o comando S, que vai sobre, né? Ele ponto sobre um elemento. Então, vamos clicando em S, ele vai fazendo a nossa curva até chegarmos ao ponto final. Agora a gente dá um zoom aqui e faz o fechamento, pronto. A nossa laje já não está mais em vermelho, porque agora a gente tem uma área fechada já com o fechamento de bordo, tá? O nosso próximo assunto, então, é elementos de enchimento de lajes, ou as formas. Então, vamos fechar aqui. E vamos agora para o nosso item 2, que é web nervuras. Vamos entrar no pavimento cobertura. E vamos lançar a nervura do nossa laje 2. Observem que todas as lajes já estão lançadas as nervuras, exceto a laje 2. Tá? Mas vocês podem ver que está em cinzinha, porque é a nossa referência externa. Então, se a gente desligar a referência externa, vocês podem observar que está sem nenhuma forma. Tá? Então, vamos lá. Vamos voltar a ligar a referência externa. E vamos fazer o seguinte, a primeira coisa, se vocês clicarem 2 vezes no título da viga, da laje, já está cadastrado qual é o tipo de nervura que a gente está usando, né? Qual é a forma que a gente está usando. Então, a gente está usando a nervurada T, tá? Então, o que a gente precisa fazer? O T, que é nervura, né? Trapezoidal. Então, o que a gente tem que fazer? Nos parâmetros de visualização e ligar as nervuras trapezoidais. Vocês podem observar que todas as lajes também são de nervuras trapezoidais. Porém, elas só estão desenhadas, tá vendo que só tem um quadradinho, né, uma área aqui da nossa nervura, que é a média das medidas superior e inferior, já que é uma laje trapezoidal. Então, se nós formos aqui nos parâmetros de visualização, na aba de lajes, a gente tem nervuras trapezoidais, tá? Vamos ligar ela. Damos OK. Agora sim, a nossa forma já está com a medida interna e a medida externa, tá? Então, que seria a superior e a inferior da nossa forma. Agora sim, a gente vai conseguir lançar as outras de forma correta. Bom, para seguir a nossa referência, vamos desabilitar
para a gente colocar na posição correta. Então, vamos dar OK, desliguei dentro dos parâmetros de visualização e vamos agora lançar a nossa primeira forma aqui de nervura, tá? Aqui vai ser muito fácil se a gente seguisse essa referência externa que já estão lançados os quadradinhos aqui da nervura, tá? Mas caso a gente não tenha, que é o mais comum, a gente tem que usar todos os artifícios de desenho do TQS. Então, vamos lá. Primeira coisa, inserir a primeira forminha, né, da nossa laje. Então, ou vocês vêm aqui inserir uma forma de nervura, que é o ícone dentro da barra de ferramentas de laje, ou a gente vem em lajes, nervuras e inserir, tá? Então, da mesma forma, vocês podem optar pelas duas escolhas aqui, tanto faz. Então, vamos inserir uma forma de nervura. Primeira coisa que ele pede, localize a laje com a forma. Vamos clicar na laje 2 e aqui ele vai mostrar para a gente as opções de formas que a gente tem. Então, aqui a gente tem 29 por 58, então a medida em X e a medida em Y, 58 por 29 e também 58 por 58, que seria as inteiras, tá? Essa 58 por 58 é a medida média da nossa nervura trapezoidal. Vamos voltar só nos dados da laje para a gente observar isso, ó. Tamanho médio, 58 por 58, tá? Então, vamos de novo aqui, clicar na laje. Então, a gente vai inserir uma de 58 por 58 e vamos dar OK, tá? Seria muito fácil, basta clicar aqui e inserir a primeira forma, mas nunca, né, vai ser tão simples assim. Então, a gente precisa usar os recursos do TQS para que isso facilite na hora de inserir, tá? Qual a informação que eu tenho? Eu tenho a informação de que, a partir desse canto no cruzamento da viga com o pilar, eu tenho para a esquerda em X 11 centímetros, desculpa, para a direita 11 centímetros e meio em X e 6 centímetros e meio no eixo Y para baixo, tá? Então, a gente tem essa informação. Como que a gente faz para utilizá-la? Então, a gente sabe que a partir desse ponto a gente tem essas duas medidas. Então, esse ponto vai ser o nosso ponto auxiliar. Então, é bem conhecido esse comando e é bem utilizado dentro do sistema, que é a tecla A de auxiliar. Então, a gente tecla a letra A de ponto auxiliar e ele pede entre com o ponto auxiliar. Então, a gente clica aqui no ponto auxiliar. Então, a partir desse, a gente tem 11 centímetros e meio para a direita e 6 centímetros e meio para baixo. Como que a gente digita isso? Temos duas opções básicas para digitar. A gente pode digitar arroba, que são as coordenadas absolutas, relativas, arroba 11,5 e menos 6,5, ou a gente pode usar o comando que é o relativo ao último ponto, que esse comando é interno da TQS, dentro do EAG, do comando de desenho. Como que a gente faz? É só apertar a tecla igual. Ele abre essa entrada de deslocamento e a gente consegue digitar. A partir daquele último ponto, que é o nosso auxiliar, a gente vai andar 6,5 para a direita, 11,5 para a direita, e em Y a gente vai andar menos 6,5. Vamos dar OK e está inserido o nosso primeiro ponto, a nossa primeira forma, tá? Aqui a gente pode ir inserindo um por um, tá? E colocando auxiliar a partir desse, a gente tem 11,5 para a direita, ou a distância que a gente tem da nervura. Mas não tem necessidade. Vamos dar Enter para cancelar o comando e vamos agora fazer a distribuição automática. Como que é isso? A partir de uma forma lançada, a gente tem um comando aqui, ó, distribuir formas de nervuras em uma laje, né? E a gente consegue fazer de uma forma automática, obedecendo os dados que a gente tem na laje, tá? Então, a gente tem a laje nervurada, nós temos a primeira forma e a partir dela a gente vai lançar o restante. Então, vamos clicar aqui, distribuir formas de nervura em uma laje. Ele pede lá, localize a laje com a forma, a gente vai clicar na L2 e seleciona uma forma como base, que é essa que a gente lançou. Clicando aqui, ele insere todas as outras nervuras de 58 por 58, que é a inicial, que é a base, tá? Em toda a laje, em tudo que couber, né? Na área da laje que couber esse 58 por 58. Faltou agora essa meia forma aqui, tá? Que a gente vai lançar agora um pouco mais manual,
que é o que cabe até o final da laje, tá? Então, a gente vem aqui, copiar uma forma de nervura, vamos clicar. Da mesma coisa, ele pergunta, selecione uma forma de nervura como base e escolha qual que é a nossa forma, tá? Agora não é mais a de 58 por 58, agora a gente tem a 58 por 29. Então, vamos clicar aqui, dar OK, e vamos clicar aqui para posicionar a nossa forma. Acabou o comando, vamos dar Enter. Pronto, agora está tudo correto e lançado todas as formas da nossa AL2. Vamos dar um zoom, e vamos só para verificar, vamos retirar essa visualização da nossa referência externa para vocês terem uma noção que o azul aqui são todas as nossas formas lançadas, tá? Próximo passo agora vai ser o lançamento de capitéis. É exatamente esse mesmo edifício, mas é um outro, mesmo pavimento, só que é um outro edifício que a gente já tem, não está lançado no pavimento cobertura também. Vamos entrar aqui e vocês podem observar que aqui você vai ter um capitel, então o contorno do P2, e aqui a gente tem o contorno do P11. Aí vocês podem perguntar, qual é a forma mais fácil? Eu lanço as nervuras antes do capitel ou depois? Tanto faz. Então, se vocês lançaram o capitel antes das nervuras, na hora de distribuir as nervuras, ele vai dispensar e não vai inserir nervura nesses capitéis. Agora, se você lançar depois, né, então você já tem que prever aonde vai estar o capitel e lançar as nervuras de forma que fique a área do capitel. Então, voltando àquele assunto que eu tinha comentado sobre as nervuras serem trapezoidais, então a gente pode observar que as lajes são de nervuras trapezoidais, a gente precisa ligar essas nervuras trapezoidais para que a gente consiga lançar corretamente o nosso capitel. Então, vamos em parâmetros de visualização, em lajes, nervuras trapezoidais, ok. Tá? Então, você já vê que muda um pouco a nossa cara das formas, já que agora a gente tem as formas faceando, né? Porque todos os capitéis têm que facear as nervuras, né? As formas aqui. Tá? Então, agora a gente consegue lançar de forma correta o nosso capitel. Tá? Esse P2 a gente vai lançar seguindo a nossa referência externa, que já está correta aqui. Tá? Porém, nesse P11, eu vou lançar utilizando os comandos internos do TQS, tá? Como Z, que é a intersecção de duas linhas, etc. Tá? Então, vamos primeiro lançar esse seguindo a nossa referência externa. Então, onde está o comando de capitéis? Inserir um capitel, também na barra de ferramentas de laje, inserir um capitel. Ou a gente tem no menu lajes. Aqui, desculpa, furos barra maciços, que seria de capitel. Tá? Então, a gente tem essas duas opções. Vamos primeiro, então, vamos lançar clicando aqui no nosso ícone, inserir um capitel. Primeira coisa que ele pergunta é a espessura, tá? Se você colocar o valor 0, ele vai seguir a altura da laje. Se você quer um pouco mais, a altura maior, a espessura maior do seu capitel, basta colocar aqui. Tá? E também o divisor de inércia flexão. Se você quiser um valor diferente do da laje, é só colocar também um valor diferenciado. No nosso caso, a gente vai colocar a mesma espessura e o mesmo divisor de inércia. Então, só dá OK. Agora, aqui embaixo, o que ele pede? Inserir um novo capitel na planta de formas. Então, vamos clicando em linhas até fechar, né, nos pontos, até fechar o nosso capitel. Então, vamos começar por aqui. Como eu disse, a gente vai seguir a nossa referência externa. Vamos clicar aqui. Eu estou conseguindo fazer isso porque a nossa captura está ligada, tá? Vamos clicar aqui, neste, e C para fechar nossa área do capitel. Vocês podem observar aqui no 3D. Vamos colocar só a cobertura. Que aqui a gente já tem o maciço desenhado do nosso capitel.
Agora a gente vai lançar no P11 o Captel, com os comandos não mais seguindo a nossa referência externa. Vamos até desligá-la. E vamos lançar agora seguindo os comandos internos do EAG. Tá? Então, vamos acionar mais uma vez o comando de inserir um Captel, mesma espessura e mesmo divisor de inércia e flexão. Damos OK. E agora, como que nós vamos começar? A gente não tem um primeiro ponto aí, né? A gente sabe que a gente tem que começar no cruzamento dessa forma aqui com essa forma aqui. Então, a gente vai dar o comando Z, tá? Que é a intersecção de linhas selecionadas. Vamos dar um zoom mais próximo. Então, eu quero a intersecção dessa aqui, né? Dessa face com essa face, tá? Então, o que que eu fiz? Eu dei o S para pegar o ponto sobre o elemento e conseguir achar a intersecção dessas duas linhas. Aqui a gente pode ligar o ortogonal e dar um S na face da viga V4. Agora, o próximo ponto também é a intersecção dessa linha, dessa nervura, com a face da viga. Então, vamos dar o comando Z, S e S. Ponto. Ele pegou também a intersecção dessas duas faces. A mesma coisa para esse canto daqui. Então, vamos dar o comando Z, pegar essa face, S, e essa face, S. Ele chegou no ponto de intersecção aqui. Depois basta dar o C para fechar o nosso Captel. Tá? Então, aqui, só nesses exemplos que eu mostrei de lançamento, a gente já usou auxiliar e essa intersecção de elementos, tá? E o S para você pegar a superfície de algum elemento. Bom, qual o nosso próximo elemento, próximo lançamento? Vai ser lançamento de lajes e vigas com DFS. O que seria esse DFS? Esse DFS, a sigla DFS é desnível da face superior. Esse nome é dado para rebaixos nas vigas, tá? Nas lajes, por exemplo, é rebaixo, tá? Mas dentro dos dados da viga, a gente utiliza esse DFS, desnível da face superior. Então, vamos primeiramente entrar no nosso projetinho para esses comandos. Então, é esse aqui, DFS, lajes e vigas. E vamos entrar no pavimento mezanino. E o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar um DFS nessa viga V8 e um rebaixa nessa L8. Então, primeiro, a gente vai ver na laje, tá? Então, vamos clicar duas vezes no título da laje e na aba seção barra carga, e aqui a gente tem a opção de rebaixo, tá? Então, sempre lembrando, tanto para a viga quanto para as lajes, sempre o valor positivo é para baixo. Então, quando está aqui, rebaixe 10 centímetros, então ele está rebaixando 10 centímetros para baixo. Tem até uma explicação aqui embaixo, rebaixo da laje positivo, se abaixo do nível convencionado do pavimento em centímetros. Então, sempre vai descer quando for o sinal positivo. Mas aí vocês vão me questionar, por que que aqui a gente está com um sinal negativo? Isso daí foi uma convenção dentro dos critérios de desenho de formas desse projeto, que ele convencionou colocar o negativo como sendo para baixo. Isso só para visualização de formas. Tá? Então, dentro do TQS, dentro do sistema nosso, o positivo é para baixo, sempre. Tá? Então, agora a gente vai clicar duas vezes no título da viga, vamos na seção barra carga, e aqui a gente tem o rebaixo DFS. Tá? Então, a gente tem até um desenho aqui que a gente mostra o nível do pavimento, o DFS, que é o desnível da face superior, e aqui começa a nossa viga aqui. Tá? Então, o que a gente vai colocar? Vamos colocar um DFS de 10 centímetros, tá? E vamos dar OK. Então, esse 10 centímetros está para baixo, tá? Porque lá está positivo, mas para a nossa forma ele está com uma representação negativa para mostrar em forma que o rebaixo está para baixo, tá? Se a gente fizer um corte aqui, só mostrar para vocês um corte rebatido simples.
Vocês vão ver que aqui já está, que essa laje, né, está com rebaixo de 10 centímetros para baixo e a viga está seguindo exatamente o rebaixo de 10 centímetros para baixo. Tá? Isso aqui é só uma ilustração. Então, vamos fechar e vamos para o nosso próximo lançamento. Nosso próximo lançamento é de sapatas e vamos mostrar também o filtro de seleção simples. Então, vamos agora nesse outro projeto, no pavimento fundação. E além desses dois comandos, eu vou mostrar também como se copia de um pavimento para o outro. Então, por exemplo, a gente tem aqui as vigas, os pilares, cargas e laje no pavimento primeiro andar. E no nosso pavimento fundação, a gente só tem os pilares lançados. Mas eu quero copiar as vigas do pavimento superior. Nesse caso, são 4 vigas, a gente poderia lançar elas numa boa, seria rapidinho, tá? Mas no caso de um pavimento bem grande, a gente tem uma certa dificuldade, né? Não é dificuldade, mas vamos ter mais produção e copiar do pavimento de cima. Então, como que a gente faz isso, tá? Então, a gente tem aqui o ícone de copiar planta. Vamos clicar aqui e a gente só vai copiar as vigas. Então, a gente vai tirar lajes, cargas, elementos inclinados, consolos e lajes pré-fabricadas, mesmo porque também não tem nada desses elementos aqui. A gente só quer copiar as vigas do primeiro andar para o pavimento atual, que é a fundação onde a gente está. Vamos dar OK. E ele copiou as vigas exatamente iguais, com as mesmas dimensões do pavimento do primeiro andar. Tá? Então, isso foi um comando interessante, que precisa ser, né, que acaba sendo bem útil no nosso dia a dia para copiar de um pavimento para o outro. Tá? O próximo comando que eu vou dar é o filtro de seleção. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, filtro de seleção. Para que ele serve? Por exemplo, eu quero alterar algum dado de todos os meus pilares. Tá? E como que eu faço isso? A gente tem um monte de elementos, viga, laje, pilar. Como que a gente vai selecionar um por um, né? Dá bastante trabalho. Então, a gente tem o filtro de seleção. Então, se eu vier aqui selecionar pilares e der OK, eu não consigo mexer em dar nenhum comando selecionando qualquer elemento, somente o pilar. Tá? Então, mesmo que eu der, por exemplo, um F4, que é o comando de mover, e der um W para selecionar tudo, observe que eu só consigo pegar o pilar, porque o filtro de seleção está clicado só no pilar. Tá? Por que eu quis pegar os pilares? Porque eu vou lançar as sapatas, que é o nosso próximo comando, né? Que é o nosso próximo lançamento. Então, o que eu preciso colocar dentro dos dados do pilar? Eu vou dar um F6, W, vou selecionar todos os meus pilares, eu dei um W e selecionei isso, porque o nosso filtro de seleção aqui está habilitado. Depois de selecionado, ele vai abrir os dados do pilar, e o que eu preciso alterar aqui? Na aba modelo, toda vez que eu for lançar um pilar, ele vai automaticamente vinculado na fundação solo, tá? Ou seja, não tem nenhum elemento embaixo, ele está apoiado no solo, tá? Outra opção que eu tenho é em viga e a outra é em outro pilar, bloco, sapato ou tubulão. Então, como a gente vai lançar sapatas nesses pilares, eu preciso alterar o modelo, né, desse pilar, fazendo com que ele nasça em outro pilar, bloco, sapato ou tubulão. Então, se eu clicar aqui e der OK, todos os meus pilares já estão OK. Por quê? Eu selecionei todos de uma vez. Tá? Então, se eu clicar no pilar 2 e ir na aba modelo, ele já está alterado. Se eu for no pilar 3, também. Então, todos agora estão de forma que eu consiga lançar um elemento de fundação. Tá? Então, esse é o primeiro passo que a gente tem antes de lançar um elemento de fundação. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando a gente lança o primeiro pilar, ele vai ficar vinculado ao solo. E se essa opção estiver habilitada, eu não vou conseguir lançar nenhum elemento de fundação. Ele vai dar erro para mim. Tá? Então, pronto. Está feito o ajuste dentro dos dados do pilar, do modelo. Vamos desligar o nosso filtro, porque agora a gente não precisa mais selecionar elementos, e vamos lançar a nossa fundação. Nesse caso, eu vou lançar uma sapata. Então, vamos aqui, ó, na barra de ferramenta de fundações, vai mudar aqui para a gente a barra de ferramentas, vamos nos dados de fundação, na seção dados de fundação. Tá? Então, aqui, quais as opções que a gente pode lançar? Sapata, bloco e tubulão. No nosso exemplo, a gente vai lançar uma sapata.
tá? Então, aqui a gente tem no topo. Então, aqui são os dados do topo da nossa sapata. Se a gente quer colarinho ou não, tá? Então, no caso, eu coloquei, se a gente colocar sim de 5 centímetros, como o pilar tem 20 centímetros, ele vai aumentar 10 para cada lado e a nossa dimensão em X e em Y vai ficar com 30 centímetros. Se a gente não quiser, a gente põe não e coloca o valor da sapata que a gente quer no topo, né? Então, as medidas do topo. Vamos deixar 5 com 5 centímetros e essas dimensões, tá? Agora, os valores da base, tá? Então, os valores que tá da base que vai estar apoiado no nosso solo. Então, a gente tem a dimensão X, que vai ser 100 centímetros mesmo, e a nossa dimensão Y, que vai ser 100 centímetros mesmo. Tá? Então, agora vem o outro dado, que é de altura. Então, a gente tem esse HS, que é a altura total da sapata. No nosso caso, a gente tem 40 centímetros, a gente consegue visualizar nesse desenho aqui do lado direito. O H0X, que é 20 centímetros. O que é o H0X? É a altura X do rodapé da sapata. Tá? Então, na direção X, ele vai ter 20 centímetros, que é essa daqui. E na outra direção, a gente tem 30 centímetros. Então, na altura Y do rodapé da sapata, a gente tem 30 centímetros. Colocado todos os dados, a gente dá ok. Só voltando um pouquinho, nesse pilar fictício para cálculo. Para que serve esse pilar fictício para cálculo? Esse pilar é quando você tem um pilar excêntrico ao seu elemento de fundação. Ou o pilar não é retangular. Se ele for em L ou circular, a gente obrigatoriamente tem que colocar um pilar fictício para cálculo. Aqui nesse ponto de interrogação, a gente explica um pouco sobre o que é o que significa esse pilar fictício. No nosso caso, como todos os pilares vão estar centrados na nossa sapata, a gente vai colocar não, que não precisa do pilar fictício, porque nossos pilares são retangulares, e eles vão estar centrados na nossa sapata, tá? Depois disso, ok. E vamos aqui no comando de inserir fundação. Aí ele pede, inserir um elemento de fundação no desenho. Entre com um ponto no CG da sapata. Então, o nosso ponto do CG da sapata vai ser o CG do pilar. Clicado no CG, selecione o pilar que apoia a sapata. Só selecionar o P1. Pronto. Está lançado nossa primeira sapata. Supondo que todas as outras sapatas sejam iguais, basta vir aqui, inserir fundação e seguir exatamente os mesmos comandos. No centro do pilar 2, seleciona o pilar 2. A nossa S3 a mesma coisa. Centro CG do nosso pilar 3, selecionado o pilar. E a S4 também. No CG, e selecionado o P4, tá? Então, aqui a gente tem lançado todas as nossas sapatas. Podemos também visualizar isso no 3D. Então, está aqui, né? Só coloquei o pilar, o pavimento fundação, a nossa sapata, as viguinhas, e esse aqui seria um cotoco aqui do nosso pilarzinho que está chegando, que está saindo da nossa sapata, certo? Bom, próximo lançamento. Nosso próximo lançamento vai ser de viga curva, tá? Então, vamos para o nosso projeto de viga curva, desculpa. Vamos no pavimento cobertura, que é também o nosso mod padrão. E vamos selecionar, inserir agora a nossa viga curva. Como eu havia comentado, quando a gente tem vigas curvas, a gente precisa ter um arco de referência externa para que a gente consiga lançar essa curva. Observe aqui embaixo que a V5 já está lançada. Então, ela tem um trecho reto e depois a gente tem um trecho curvo. E esse trecho curvo dessa viga é lançado a partir de uma referência externa, tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa que está lançada na V5, vamos lançar aqui em cima, tá? Como que faz isso? É lançamento de viga normal, vamos na barra de ferramenta de vigas, vamos só conferir alguns dados, 14 por 35, tá ok? E observe também nos dados aqui, se a gente vier a inserção, que a gente já tem 5 centímetros de revestimento. Desculpa, 0,5 centímetros de revestimento. Esse revestimento são nas laterais, somente nas laterais.
Vamos dar OK. Então, vamos inserir agora a nossa viga. Primeiro, a gente tem um trecho reto, tá? Então, agora, mais uma vez, a gente vai usar os comandos aqui auxiliares para a gente conseguir inserir essa nossa viga. Como a gente já sabe que a gente tem um revestimento de 0,5 centímetros, a gente tem que inicializar a partir desse ponto nessa face daqui. Por quê? Se eu começar daqui, ele vai lançar nessa reta que está aparecendo e vai tirar 5 centímetros para a esquerda, porque a gente já está com revestimento. Então, a gente tem que lançar exatamente nessa face para que ele desconte o revestimento para cá, tá? Então, como que a gente vai usar? O comando auxiliar, tá? Então, vamos dar o A de auxiliar, vamos pegar o canto desse pilar e ligar o ortogonal e S para pegar a face dessa nossa referência externa, tá? Então, Shift F10, observe que agora ele está certinho, tá? Então, ele está saindo da face do canto do pilar e já está com o revestimento correto em relação à nossa referência externa. Tá? E até onde vai o nosso ponto, nossa parte reta da viga? Ela vai até esse ponto aqui, que até a captura já pegou. Aqui, tá? Agora vem o trecho curvo, tá? Então, o trecho curvo, como que a gente faz? De vez a gente lançar qual é o próximo ponto, a gente vai apertar a tecla P. Essa tecla P significa de paralelo. Paralelo a quê? Paralelo à nossa referência externa, que é um arco. Tá? Não pode ser linhas, tem que ser exatamente um arco. Então, ele vai desenhar nossa viga paralela a esse arco. Tá? Então, vamos dar o comando P e vamos selecionar aqui o nosso arco. Tá? Selecionei o arco da referência externa. O próximo passo, ele pergunta em quantos pontos eu quero discretizar esse arco. Ele vai de 3 a 100 pontos. Tá? Então, o que a gente vai colocar? 7. Tá? Porque se a gente fizer 3, ele não vai ficar exatamente um arco, ele vai ficar umas retas em 3 trechos. Se a gente colocar 100 pontos, vai ficar um trecho muito curto de reta para formar a nossa curva, né? O nosso arco. Então, vamos colocar 7 pontos, que eu acredito que seja um número bom para a discretização desse arco. Vamos dar OK. Tá? Você observa que aqui ele já fechou certinho, só vamos fechar um trecho reto aqui, chegando no eixo do pilar. E damos Enter. Tá? Pronto. Ele fechou aqui a nossa laje, e depois disso basta só inserir uma laje que já está fechado a nossa área de laje. Tá? Então, só tomar cuidado com essa discretização, com esse número de pontos. Então, se você achou que está muito curto, que nem nesse caso aqui de baixo, ó, podia ser discretizado em menos pontos. Tá? Provavelmente aqui está com 10 pontos, podia ser um pouco mais espaçado. Eu acredito que 7 pontos pode ser um número legal para esse nosso arco. Tá? Então, se você achou muito ou achou pouco, você pode apagar e lançar de novo e ir vendo qual que é um número bacana para discretizar aí esse trecho. Próximo lançamento será de furos e recortes em lajes. Então, vamos lá para o nosso projeto de recortes de furos. Vamos no pavimento coberto. Tá? Então, observa aqui na laje 10. Na laje 10, a gente tem a projeção desse alçapão de 65 por 65 centímetros. Então, aqui a gente vai lançar um recorte. Tá? Onde está esse recorte? Ou ele está na lajes, né? Então, a gente vem em lajes, furos maciços, recorte. Ou a gente pode clicar na barra de ferramentas de laje e vir aqui, recorte. Dado o comando, ele vai pedir os pontos, né, inserir um recorte arbitrário numa laje. Então, você vai selecionando que ele vai formando linhas até fechar esse recorte, ou se você não tiver a referência externa, utilizando os comandos que a gente usou e outros que tem dentro do sistema, você consegue também lançar aqui o recorte, tá? Para esse caso, a gente tem a referência externa. Então, basta clicar nos pontos que a gente conhecido e C para fechar. Então, aqui a gente já lançou nosso recorte. Não tem muito segredo para isso, tá? Também, se quiser visualizar
no 3D. Temos aqui o recorte da nossa laje, do alçapão. Esse aqui acho que não tem muito segredo de lançamento e de visualização. Próximo lançamento é lançamento de pilares com seção poligonal. Antes de começarmos, uma observação muito importante. Esse tipo de lançamento de pilar com seção poligonal, ele só está disponível nas versões Unipro e Plena. Nas versões EPP, não é possível lançar esse tipo de elemento, né? Então, somente os retangulares em L, U e circular. Tá? Então, os de seção poligonal só na versão Unipro e na versão Plena. Bom, vamos agora para o nosso projeto, pilar poligonal. Vamos entrar no pavimento mezanino. Então, aqui vocês podem observar que o P9 já está lançado, observe que ele é de uma seção qualquer, e também temos aqui o pilar 12 desse lado aqui. Tá? Aqui a gente já tem a referência externa para nos basearmos, mas também é possível lançar sem essa referência externa, também utilizando os comandos conhecidos dentro do EAG. Então vamos lá, como que a gente faz para inserir esse pilar de seção poligonal? Vamos clicar aqui, na barra de ferramentas de pilar, vamos em dados atuais do pilar a inserir, na aba seção e na aba poligonal. Tá? Como que a gente faz agora? A gente vai definir. Então, a gente vai definir a poligonal. Então, se a gente clicar aqui, ele vai voltar para o modelador e ele vai pedir quais são os pontos, né? Um fechamento aqui do pilar que a gente deseja inserir. Então, vamos começar clicando nos pontos, tá? Fechando esse nosso pilar. Deixa eu desligar o ortogonal. Clica aqui. Ou seja, selecionando os pontos para fechar essa nossa seção poligonal. Aqui e o C, tá? Aqui do lado direito vocês observam que ele está mostrando a seção para a gente do nosso pilar poligonal. Vamos dar inserir. Ele vai pegar sempre o centro do pilar, se a gente der o F2, ele vai mudar de posição. E, por exemplo, se a gente quer nesse canto, a gente vem aqui e clica no mesmo ponto. Tá? Então, está aqui lançado o nosso pilar de seção poligonal. Lembrando, mais uma vez, que ele só está disponível nas versões, né, nas versões Plena e Unipro. Próximo lançamento é lançamento de vigas com variação de seção. Esse também tem um certo cuidado, porque ele está somente disponível na versão Plena. Nem na Unipro ele é disponível, tá? Só na versão Plena. Então, vamos lá. Vamos entrar no nosso projeto de vigas de variação de seção. Vamos no pavimento térreo. E vamos variar duas vigas aqui em particular. Observe que a gente tem a viga V21 de 19 por 60 e a V27 também de 19 por 60. As duas iniciam nos pilares 612 e 613 e elas acabam aqui na viga 901. O que a gente vai fazer? A gente vai alterar só o primeiro trecho dessas vigas. Ou seja, da viga 21, vai alterar a seção, né, o trecho da viga que sai, do trecho que sai do pilar 612 até o 606, e para a viga 27, o trecho que sai do pilar 613 e chega no 607. Como que a gente faz isso? A gente vai dar o comando de F6 do teclado. Tá? E vamos clicar no trecho da viga. Tá vendo? Ó, que ele só iluminou esse trecho. Vamos dar um zoom maior. Ó, tá vendo? Ó, se eu chegar perto dessa face, desse trecho, ele só vai selecionar esse trecho para mim. Então, eu vou clicar aqui. Ele vai aparecer os dados exclusivos de um trecho e não da viga toda. E vamos dar o comando, as novas medidas que eu quero, que é de 80 por 60. E vamos dar OK. Então, observe que a viga toda está aqui, mas somente o primeiro trecho, que foi o selecionado, foi alterado de 19 centímetros para
80 centímetros. A mesma coisa eu vou fazer para a viga V7. Então, eu vou dar o comando F6, chegar na face desse trecho, clicar, ele vai abrir os dados exclusivos desse trecho e vou dar a medida, a largura de 80 centímetros. E dar OK. Pronto. Está lançado a variação de seção aqui das vigas. Lembrando mais uma vez que esse recurso é só para versão plena, nem para Unipro. Esse comando está disponível, tá? Uma outra forma, um outro jeito de a gente alterar seria num mesmo trecho, num trecho, só uma parte a gente alterar a seção. Como que faz isso? Vamos para um outro pavimento, que é a área técnica, e vamos variar a seção desse segundo trecho da viga 1, essa viga vertical. Tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero que a 1 metro desse ponto e depois um comprimento daqui aqui de 2 metros, a seção seja diferente do restante. Então, nesse trecho, eu quero que a viga fique com 25 por 70 e não 19 por 70, como todos os trechos da viga. Tá? Então, como que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente vai quebrar essa viga, né? Na verdade, quebrar não. A gente vai segmentar um trecho em 2. Tá? Então, vamos na barra de ferramentas de viga. Vamos aqui no comando de segmentar um trecho de viga em 2. Tá? Ele vai pedir para a gente localize a viga segmentar viga V1 e selecione o ponto da viga que eu quero segmentar. Então, o que eu já tinha falado para vocês, que a partir desse ponto, né, 100 centímetros para cima, ou 1 metro para cima, eu quero segmentar a minha viga. Então, a gente vai voltar naquele comando auxiliar, então vamos apertar a tecla A, vamos clicar nesse ponto auxiliar, e entrar com o ponto principal, que é a 100 centímetros para cima. Então, vamos digitar 100. Pronto. Então, a gente já segmentou. Se a gente der o F6 e vir nesse trecho aqui, ó, agora ele é um trecho da viga. Ele não é mais todo o trecho da viga, tá? Não é mais de um apoio até o outro, tá? E agora, a partir desse, eu quero que a 2 metros eu tenha um outro segmento da viga, tá? Então, vamos mais uma vez aqui. Segmentar um trecho da viga em 2, vou selecionar a viga que eu quero, e agora o novo ponto. Então, auxiliar, então a partir desse ponto, eu quero a 200 centímetros para cima, tá? Então, agora, da mesma forma, a gente segmentou. Se eu der um F6 e chegar aqui na face, agora ele dividiu em vários trechos aqui, em 3 trechos, o segundo trecho da viga inicial, tá? Então, agora eu quero, para esse segmento aqui, nesse trecho aqui do meio, que a minha viga seja de 25 e não mais de 19, como ela era anteriormente. Então, vamos dar um F6, vamos chegar aqui na face do trecho, vamos clicar. Então, dados exclusivos de um trecho, 25, e OK. Então, observe que na viga toda ela está com 19 até aqui, esse trecho está com 25 e esse trecho aqui volta com os 19, que era o valor inicial. Tá? Só para confirmar aqui, se vocês quiserem, para a gente cotar vertical, então daqui até o centro daqui, a gente tem os 100 centímetros e daqui até aqui, a gente tem os 2 metros ou os 200 centímetros que a gente tinha colocado. Tá? Então, esse recurso também só está disponível para a versão plena do CAD TQS. Próximo passo agora, próximo lançamento, vai ser o lançamento com pilares com variação de seção. Tá? Esse próximo comando está disponível em todos os pacotes da TQS. Então, vamos agora para o número 10, que é pilar muda seção. Vamos escolher o tipo 01, vamos entrar no modelador. Então, eu vou escolher o pilar 19, que é esse pilar aqui, que inicialmente ele nasce. Vamos clicar 2 vezes e ir na planta
seções, ele nasce na primeira planta e morre na segunda, na última, desculpa. Ou seja, ele vai do começo ao fim do projeto, tá? De baixo, do primeiro pavimento lá de baixo, provavelmente a fundação, e vai até o último. Se a gente clicar aqui em editar, ou seja, ele está nascendo na fundação e morrendo no forro da caixa d'água. O que eu quero que aconteça com esse pilar? Eu quero que ele venha até o tipo 1, até esse pavimento aqui, com a dimensão que ele realmente está, que é de 19, deixa eu só confirmar aqui, de 25 por 70, tá? Mas, a partir desse lance daqui, eu quero que ele tenha 20 centímetros, 20 por 70. Então, como que eu faço isso? Primeira coisa, eu quero vou fixar um ponto no pilar. Então, quando eu fixo esse ponto, todas as dimensões que eu alterar, ele vai deixar esse ponto fixo e fazer as alterações das dimensões deixando esse fixo. Então, por exemplo, se eu fixar o centro do pilar, o CG do pilar, todas as alterações que eu fizer, ele vai vir pelas laterais e pelo comprimento. Então, a largura e o comprimento vão diminuir e o centro vai continuar, o centro do pilar vai continuar no mesmo ponto. Tá? Para esse caso, eu quero que o canto superior esquerdo seja fixo. Tá? Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui na barra de ferramenta de pilares, e aqui, definir um ponto fixo na seção. Vou clicar aqui e vou clicar no canto superior do pilar P19. Tá? Então, esse azulzinho, esse ciano que aparece, ele mostra onde que está o nosso ponto fixo desse pilar. Tá? Próximo passo agora é informar em qual pavimento que eu quero que ele mude de seção. Então, eu vou clicar 2 vezes no título do pilar, vou na aba Planta/Seções, vou clicar no pavimento onde morre e vou clicar em Inserir. Quando eu clico em Inserir, ele mostra o esquema do pilar. Então, que é aquele que a gente viu anteriormente. Ele nasce na fundação e morre no forro caixa aqui. Mas o que eu quero? Eu quero que ele venha com uma dimensão até esse pavimento, tá? E depois para cima mude. Então, vocês podem observar aqui nesse desenho que é bem interessante para saber se a gente está fazendo correto ou não. Então, ou seja, ele vai vir até essa laje do tipo 01 com uma dimensão e a partir daqui com outra dimensão. Então, está correto o que eu quero fazer com esse pilar, aonde eu quero mudar a seção desse pilar. Então, vamos dar OK e OK, tá? Então, no pavimento acima, que é onde no 211 que eu quero que a partir daqui mude, né, de seção, eu vou clicar 2 vezes no título do meu pilar e na aba seção e colocar a dimensão que eu quero a partir desse pavimento e dar OK. Tá? Então, a partir no tipo 211, ele já está com 20 por 70. Se eu descer para o tipo 01, vocês observam que ele mudou. Então, ele chega aqui com 25 por 70 e sobe, né, para o superior aqui com 20 por 70. Então, ou seja, ele chega com 25 por 70 e vai subir com 20 por 70. Então, se vocês olharem para baixo, ele continua com 25 por 70 e acima ele vai estar tudo com 20 por 70. Tá? Então, isso daqui é para todos os tipos de pilares e para qualquer versão você consegue fazer essa variação de seção. Ou também, se vocês preferirem, se for uma mudança muito radical, vocês podem fazer o pilar morrendo e nascendo o outro acima. Tá? Então, próximo lançamento agora, não é um lançamento na verdade, é uma... Vamos sair daqui. É uma nova ferramenta que a gente tem dentro do PQS a partir da versão 15, que é a visualização 3D simultânea. Então, a gente consegue ver a planta em 2D e a visualização, a planta do pavimento em 2D e a visualização do pavimento em 3D. Então, vamos lá para o projeto. A gente vai voltar nesse Web Sapatas, tá? Vamos entrar no pavimento aqui, por exemplo, o tipo. Então, aqui a gente tem a visualização em planta desse pavimento. E vamos visualizar agora, de forma simultânea, o 3D desse pavimento. Então, aqui tem o comando, janela dividida 2D mais 3D. Se a gente clicar aqui, vai aparecer do lado direito, do lado esquerdo, a nossa planta em 3D e do lado direito, a nossa planta, o mesmo pavimento em 3D, tá? Então, olha que interessante. Se eu selecionar
Daqui em 2D, a viga V1, observa que ela mudou para vermelho aqui. Nesse caso é muito simples o projeto, então a gente consegue visualizar quais são as vigas sem ter que selecionar. Mas numa estrutura maior, que a gente fica um pouco perdida onde está a viga ali do meio, que a gente precisa visualizar no 3D, fica um pouco mais fácil. A gente seleciona qual elemento que quer e no 3D ele marca em vermelho, tá? Então a gente pode clicar. Tá vendo? Ó, todos os pilares que eu estou clicando aqui, ele vai aparecendo do lado direito aqui no 3D em vermelho. Tá? Então, esse recurso é um novo recurso da versão 15. Tá? E agora, para voltar somente para a visualização em planta, a gente clica aqui, uma vista. E ele volta para o 2D na nossa visualização em planta do nosso pavimento aqui, bem pequeno. Tá? O próximo recurso também que a gente tem dentro da versão 15 é a pré-seleção. Então, se eu clicar aqui numa viga, ou numa laje, ou até mesmo numa carga lançada, a gente já consegue fazer a alteração. Antes não, a gente dava o comando para depois fazer a alteração. Mas se eu der o F6, se eu clicar na viga e der um F6, ele vai aparecer os dados da minha viga. Tá? Antes não, a gente tinha que dar o comando ou próximo do elemento, né? Ou dar o comando e depois selecionar o elemento. Tá? Então, essa é uma facilidade. Uma outra coisa que aparece, que acho que vocês observaram na pré-seleção, são os grips. Então, toda vez que eu selecionar um elemento, ele já aparece os grips dos pontos principais. Então, aqui é do centro da viga, do início e do final da viga. Então, supondo que eu quero trazer esse canto, né, esse início da viga mais para a direita, eu posso clicar aqui, ele já pega o canto da minha viga, vou ligar o ortogonal com Shift F10 e eu consigo trazer a viga para cá sem utilizar nenhum comando, apenas a pré-seleção e puxando, né, esticando para onde eu quero que vá esse ponto, tá? Então, esse é um novo recurso da versão 15, e isso não serve só para o modelador. A gente está aqui no modelador, mas todo o EAG, que é o editor gráfico do TQS, esses comandos estão disponíveis. Tá? E agora, como eu tinha comentado, eu vou falar um pouco sobre viga que apoia em viga. Tá? Esse recurso que a gente tem, na verdade, essa obrigação que a gente tem para fazer dentro do modelador, quando a gente tem vários cruzamentos de viga, com viga, a gente tem que mostrar para o sistema quem apoia em quem. Tá? Então, vamos entrar aqui no nosso pavimento, viga, no nosso projetinho. Vamos no pavimento térreo para exemplificar um pouco mais esse assunto. Tá? Observe que a gente tem somente alguns pilares. Então, a gente tem alguns pilares na face, né, na borda do nosso pavimento e um centrado aqui no nosso pavimento. Tá? E muitos cruzamentos de viga com viga. Então, nesse caso, o que pode acontecer? De repente você colocou uma viga que apoia a viga de maneira errada, vai dar aquele apoio circular. Mas o que é esse apoio circular? De uma maneira simples, vamos pensar que você tenha 4 vigas. Tá? Então, a V1, V2, V3 e V4. A V1 apoia na V2, a V2 na V3, a V3 na V4 e a V4 na V1. Ou seja, ninguém apoia ninguém e a estrutura está aí com apoio circular. Isso é de uma maneira simples. Mas a mesma coisa acontece numa situação um pouco mais complicada. Só que também é um pouco mais complicado de você acabar encontrando esse apoio circular. Então, quando for lançar esses viga que apoia em viga, prestar um pouco mais de atenção na viga que realmente recebe, tá? Mas para que eu utilizo isso? O grelha, ele não vai utilizar essa opção que você marcou. Então, independente do que você colocou, a viga que apoia a viga estiver errada, para o grelha, ele não vai ler isso. Ele vai fazer conforme a inércia da viga, conforme o tamanho do vão, ele vai analisar isso e ele vai saber quem apoia em quem.
Tá? Então, por que eu tenho que colocar essa opção? Por que eu tenho que mostrar qual a viga que apoia em viga? Essa opção ele vai ser utilizado dentro do CAD Vigas na hora do dimensionamento. Tá? Então, na hora de você colocar, a hora do sistema colocar a armadura de suspensão, as ancoragens corretas, ele vai utilizar esse dado que você colocou dentro do modelador. Então, ele é muito importante. Aí você vai falar, mas quando que eu sei que está certo e quando está errado? Uma boa análise é você colocar, achando que você colocou correto, e analisar a grelha. Você vai fazer o processamento e vai verificar se esses apoios que você colocou, né, quem recebe, quem apoia, está correto ou não. Você vai analisar com os resultados da grelha com o que você lançou dentro do modelador. Tá? Aqui a gente tem, vamos verificar duas vigas aqui, para a gente saber como que vai ser dentro do CAD Vigas. Observa a viga 3, tá? E essa viga vertical aqui é a viga 11. E a viga 7, que ela é simétrica, né, nesse sentido aqui. Então, a viga 5, ela faz a simetria desses dois lados aqui, da viga 3 e da viga 7. Observe que o cruzamento da viga 3 com a V11 é o impulso que a viga 3 apoia na V11. Como que eu sei isso? Observe o retângulo, tá? Então, a direção do retângulo identifica para a gente quem recebe. Então, nesse caso aqui, é a viga 11 que está recebendo a viga 3. E no caso da viga 7, é a viga 7 que está recebendo, porque o retângulo está na direção da viga 7. Tá? Aí, se eu não souber qual que é e tiver dúvida, o que a gente pode fazer? Um apoio simples. Observa que a gente só tem uma bolinha. Ou seja, ninguém apoia em ninguém, mas também não vai ter armadura de suspensão se for necessário. Então, esse daqui é para você colocar que ninguém apoia em ninguém mesmo, tá? Mas daí depois tem que observar a parte de suspensão, né? A armadura de suspensão, se a ancoragem está correta. Tá? Então, como que eu faço para colocar se for simples? Então, eu venho aqui na barra de ferramentas de viga, tá? E venho aqui, definir quem recebe carga em um cruzamento. Clico aqui. Supondo que eu quero que esse cruzamento seja simples, eu clico no cruzamento e dou Enter. Tá? Aí ele mostra aqui para mim um cruzamento simples. E se eu... realmente não, eu sei quem apoia em quem. Eu volto aqui, clico no cruzamento e informo qual é a viga que recebe. Vamos pôr essa daqui, pronto. Então, a viga na vertical vai receber essa viga 2. Tá? Vamos analisar, esse projeto já está processado, tá? É mais para exemplificar esse nosso assunto. Vamos sair do modelador? Vamos lá nos dados nos diagramas de solicitação dessa viga. Vamos selecionar a viga 11, tá? Vamos só fazer uma alteração no diagrama, separado. E vamos observar o seguinte, então a viga 11 está de baixo para cima, então ela vem na viga 9, viga 7, viga 5, e aqui seria a viga 3, tá? Mas o que acontece com a viga 3? A viga 3 apoia nessa viga, então ela não vai aparecer aqui, tá? Contrário da viga 7, porque a viga 7 recebe a viga 11, então aqui a gente tem uma reação de apoio. De uma forma simplificada, vocês podem ver aqui nos parâmetros de diagrama e ligar esses quinhões de carga, que não são os que são utilizados para o dimensionamento da viga, mas só para eu mostrar para vocês, que se eu der ok, está aqui a carguinha que é da viga 3. Tá? Não é a carga utilizada para o dimensionamento, tá? Que esse vem do pórtico, da grelha do pórtico. Esse daqui é só para vocês verificarem que a viga V3 que apoia na viga 5, está descarregando uma carga aqui. Tá? E o V7, que recebe a viga V11, está aqui como reação de apoio. Certo? Bom, eu acho que o que eu tinha para falar sobre os comandos já foram falados. Então, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode fazer a pergunta via bate-papo, para que todos leiam também, coloque para todos, e a gente começa a fazer, começa nossas respostas.
Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de desejar um feliz 2011 a todos. Lídia, na verdade, o Armando tem um comentário. Tem uma versão Unipro e dá sim para fazer a variação da seção em tramos diferentes. Só não dá para fazer no mesmo tramo. Oi, Armando. Eu acabei de, se não houvesse pergunta e o seu comentário, eu ia realmente falar sobre isso. Me desculpem, na verdade, no mesmo trecho não pode ter variação de seção, tá? Mas numa mesma viga, em trechos diferentes, isso é possível. Me desculpa, e eu ia entrar para fazer essa correção e obrigada pelo comentário. Bom, acredito que não tenham mais dúvidas, mas caso venham a ter, por favor, entre em contato conosco do suporte, por telefone ou por e-mail, suporte@tqs.com.br. Agradeço a presença de vocês e até uma próxima web aula. Boa tarde.